ministério de Jesus, ao acabar os dias a qual o Senhor veio sobre a terra, ensinar para nós as coisas celestiais, sobre o reino celeste, sobre o que é a vida vindoura, sobre o que é a eternidade com o Senhor. Findados seus dias, cumpriu-se a escritura do nosso Jesus ser condenado, crucificado, levado à morte. Ele foi condenado pelos reis daquela época, pelos principais sacerdotes, que a condenação dele, que a morte dele seria de cruz. Cumprindo-se os dias dele, chegou o dia da crucificação. Chegou o dia dele pagar o nosso preço, dele ir à cruz do Calvário, verter o sangue por nossa causa. E naquele dia houve um milagre tremendo naqueles ladrões do seu lado, aleluia, que um ali reconhecendo, ouvindo o que foi dito pelo Senhor Jesus, reconhecendo a soberania, disse para o Senhor: quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim. Quando o Senhor entrar lá, lembra de mim. E ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. E o outro achava que ele estava ainda sofrendo, disse: se és o Cristo, salva você mesmo e a nós. Aleluia. Tem pessoas que ainda estão dessa forma. Aleluia. E aconteceu que os discípulos acompanharam Jesus. Aconteceu que os discípulos ouviram muito sobre Jesus, viram muitos milagres. Mas aconteceu que chegou aquele dia, onde foi um dia muito triste para aqueles que acreditaram e viram só naquilo que eles viram, mas ainda não tinham entendido o que o Senhor tinha falado que iria acontecer com ele. Quando eles viram aquela cena, eles acharam que era o fim. E eles começaram, aleluia. A Bíblia diz que eles andaram. A Bíblia diz que eles iam pelo caminho assim. Você lembra? Você lembra o que aconteceu nesse ministério, esses últimos dias de Jesus do Nazareno? Eu lembro quando a gente caminhando. Lá está Jerusalém. Aqui está indo para Emaús. Você lembra aquela mulher que veio desesperada, que ela não tinha mais jeito para os médicos, eram 12 anos. Ela não tinha mais sangue, ela não tinha mais força. Mas quando ela, com muita dificuldade, ela toca nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada, você lembra? E estão caminhando, você lembra? Quando passou-se um cego, vamos mais. Quando passou um cego, quando eles passaram com a multidão, no caminho de Jericó, você lembra que tinha ali um cego, parando, gritando, pedindo esmola? Quando ele ouviu aqueles tropelos, ele disse: hoje eu vou ganhar muita esmola, é muita gente que é bem. E alguém disse: sabe quem está vindo aí por isso dessa multidão? É o Jesus de Nazaré, é aquele que cura, é aquele que veio montado num jumentinho, e aonde ele entrou, alguém disse: Hosana, aquele que curou, aquele que fez isso. Então ele diz: eu vou aproveitar o meu milagre. Aleluia. Eu vou aproveitar. E está caminhando para Emaús. E ele gritou, pediu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele foi curado. Você lembra aquela mulher que estava encurvada? Aquela mulher que o demônio encurvou ela assim, ó. Encurvado, lembro. Foram 18 anos. Mas quando ele falou direito, ela endireitou. E o coração deles entristecido, lembrando de todas as coisas, lembrando das ocorrências daquele dia, lembrando quando Lázaro, aleluia, quando Lázaro morreu. Você lembra que aconteceu quando Lázaro morreu? Nós confiávamos tanto nele. O homem estava 4 dias, coração entristecido, lembrando daquelas coisas passadas. Eram 4 dias. E ele só disse assim: Lázaro, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Você lembra? E eles estão caminhando. A Bíblia diz que eles iam caminhando, discutindo as coisas que tinham acontecido. Eles começaram. Você lembra como é que eles pegaram os principais sacerdotes,
aqueles homens que falavam as coisas de Deus, eles pegaram a Jesus, eles diziam que defendem Deus, eles eram os principais sacerdotes. Será que ele era mesmo Cristo? Eram os principais sacerdotes. Aleluia, as autoridades. Você viu como eles pegaram Jesus? Você viu como que a gente esperava ele ser, ele era varão profeta, ele era poderoso em obra, mas eles pegaram, eles açoitaram, eles bateram, eles cuspiram, eles enfiaram um coroa de espinho na cabeça dele. Meu Deus. Você lembra disso? Mas nós esperávamos nele, não é, Cleópatra? Nós esperávamos nele, né, meu amigo? Nós vimos tantos milagres. Estavam voltando para Emaús. Estavam deixando Jerusalém e voltando para Emaús. Mas a Bíblia diz que enquanto eles discorriam conversando, chorando e entristecidos, eles ouviram uma voz que nos preocupa. Eu creio que aquela voz já sacudiu um pouquinho, que eles disseram depois, que o coração ardia quando ele falava. Você é o único, porventura, que não ouviu falar das coisas que aconteceram aqui. O que aconteceu em Jerusalém, o outro olhando. O que aconteceu em Jerusalém foi coisa notória. Você já viu passar alguém e curar um cego? Você já viu passar alguém e levantar alguém do túmulo 4 dias? Você já viu alguém cuspir no chão, fazer louco, passar no olho e enxergar? E tem algo tremendo ainda. Você já viu alguém entrar dentro do cemitério e alguém em cima do sepulcro, sem esperança, fedido, açoitado pelos demônios, separado da sociedade? Quando ele chega, os demônios, que tem o eu contigo. Você já viu que os demônios têm que respeitar? Você já viu? Aleluia! E ele dizendo ali o que aconteceu. Aleluia! E Jesus ouvindo aquelas coisas. Jesus não deixou que eles reconhecessem, porque eles ainda estavam muito tristes. Eles tinham visto tudo, mas eles deixaram a tristeza entrar. Eles tinham visto com os olhos dele. Talvez você ainda não viu Jesus com os olhos, ou não viu tais milagres como aqueles homens viram. E às vezes seu coração entristece, e não tem ninguém para tomar na sua mão e falar: calma, nós vamos chegar lá. E caminhando, o Senhor começou a discorrer para eles, desde Moisés, o que iria acontecer com ele. Convinha que o Cristo padecesse, convinha que ele morresse, convinha que ele passasse pela crucificação e a ressurreição, senão eu e você não estaríamos aqui nesta noite. Aleluia! E Jesus chegou a chamar ele de necios, de tardos de coração, de duros de coração, porque tudo quanto a gente vê, ainda murmura, ainda critica, ainda diz que quer parar. Mas Jesus é tão bom que Jesus continuou andando com eles até na chegada de Emaús. E eles ainda sem reconhecer. Mas eles tinham um coração de discípulo, mesmo sem reconhecer que era o Senhor. Fica conosco nessa noite. O sol já declina. É perigoso o Senhor seguir, sabe por quê? Há salteadores no caminho. Fica conosco. Que convite maravilhoso que eles fizeram. Fica conosco. Que escolha. No meio, voltando para trás, eles ainda fizeram uma escolha. Convidaram Jesus para entrar. Convidaram Jesus para ficar. E quando Jesus entrou, eles ofereceram a ele. Era costume na época de quando alguém chegasse e orasse para repartir o pão. E eles passaram para Jesus essa responsabilidade. E Jesus nunca muda o jeito de partir o pão e abençoar. É Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que antes de concluir essa parte, eles andando de caminho, um olhou para o outro e disse assim: as mulheres, elas vieram, falaram conosco que foram ao sepulcro e ele estava vazio. Os outros discípulos foram lá e
confirmaram que o sepulcro estava vazio. E mesmo assim, aqueles homens acharam que não tinha mais nada em Jerusalém para fazer, que o melhor seria voltar para trás, porque Jesus já não estava ali. Mas a palavra do Senhor diz que já era o terceiro dia. Faltou só um pouquinho de paciência. Já era o terceiro dia. E eles já tinham prova que ele tinha ressuscitado. Aleluia. As mulheres disseram, os discípulos confirmaram. E mesmo assim, e eles conheciam Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles resolveram voltar para trás. Mas o Senhor, que é poderoso, foi atrás deles. Quando eles reconheceram que era Jesus, eles olharam para o outro. Eu creio que caiu um temor na vida daqueles homens. Que covarde nós fomos. Por que nós não esperamos só mais um pouquinho? Porque já era o terceiro dia. Ele já tinha aparecido e depois ele ia com certeza aparecer para eles. Era o terceiro dia, não tinha terminado. Era ainda manhã, elas tinham ido na manhã, elas tinham avisado. Eles não esperaram passar a tarde nem a noite para dizer que ele não vinha mais. Já era o terceiro dia. Nós estamos vivendo já os segundos. Nós estamos vivendo já. Falta esse pouquinho para encontrar com o nosso Deus. Aleluia, e Jesus. Muitos estão voltando de Jerusalém para Emaús. Muitos estão deixando o centro da adoração, o centro onde Jesus está, que ele só fica no meio, e caçando caminhos tortuosos. Aleluia. Muitos estão andando de qualquer maneira, dizendo: eu vou até Emaús, já que eu acho que não vai acontecer, quem sabe se eu resolver eu volto. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz que em Emaús não tem mais nada. Jesus disse que o lugar daqueles homens era em Jerusalém. Jesus apresentou no meio deles, mostrou as marcas das mãos. Eles contemplaram Jesus ressurreto. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite e declaramos com toda convicção: Jesus Cristo, Ele vive. E desperta tu que dormes. Não volte para Emaús, não tem nada lá para você.